Nesse vídeo nós vamos falar da MP da Liberdade Econômica. Como eu falei, eu vou usar a apresentação oficial do Ministério da Economia, não estranhem os logos aqui, coisa parecida, não são slides meus, são slides que eu estou pegando para passar para vocês a ideia do governo. Antes, porém, eu vou pedir licença aqui na apresentação para mostrar para vocês alguns dados que talvez ajudem a contextualizar a ideia dessa medida provisória, desse conceito de liberdade econômica, no sentido de diminuir regulações e dificuldades enfrentadas pelos empreendedores. São dados de um trabalho que o Banco Mundial faz, é um ranking de facilidade de fazer negócios, observando vários aspectos no mundo inteiro. E eu sempre acompanho esses dados e eu acho que pode ser interessante passar para vocês alguns desses números para que vocês visualizem. Se eu já tiver conversado sobre isso antes, agora nesse contexto vai ficar mais claro. Então eu vou mostrar esses dados, comentar, depois eu volto aqui para a apresentação do governo sobre a MP da Liberdade Econômica. Então, esse é o ranking de facilidade de fazer negócios. Aqui estão os países, de renda média alta, segundo o Banco Mundial, que é o grupo que o Brasil está. Então, digamos assim, aqui está a turma do Brasil. Aqui ficou América Latina e Caribe nesse subtítulo, mas é porque veio errado. Aqui são todos os países de renda média alta, é o grupo que o Banco Mundial coloca o Brasil. Nesse grupo, nós estamos aqui. São vários países. O melhor classificado é a Geórgia, que está liderando esse grupo e que no ranking geral, esse número aqui é o ranking geral de todos os países do mundo. Ela está em 7º lugar, ela está bem colocada. Aqui está a China, que está em 31º lugar no ranking geral. Aqui nossa turma, cadê o México, né, aqui da América Latina, está na posição 60. E aí você tem os vários países, vocês podem ir procurando. E o Brasil está aqui. O Brasil está aqui. O México é a posição 60 no ranking global, né? Nesse aqui não, é só contar quantos tem. E está aqui o Brasil. Na posição global, nós estamos em 124. São 188, 189 países. É uma posição ruim. Nós estamos pior do que a República Dominicana e que a Dominica, pior do que a Namíbia, são os que estão na nossa frente. E nós estamos na frente do Paraguai, da Argentina e do Irã. Então o ambiente de negócio do Brasil está nesse meio aí. E a ideia é que esse ambiente de negócio podia melhorar. Em melhorando o ambiente de negócios, facilitando que os empreendedores inovem, criem suas empresas, gerem emprego, tudo isso, talvez melhorasse a economia brasileira. E é um tipo de política que não envolve grandes aportes de recursos do governo, como, por exemplo, financiar investimento via BNDES, coisa do tipo. Isso é uma política que, no certo sentido, é uma antipolítica, no sentido que o governo, em vez de entrar, ele vai sair, ele vai dizer, olha, eu vou facilitar a tua vida diminuindo aqui as regras, as regulamentações. É um pouco essa a ideia, melhorar a posição do Brasil nesse ranking. Aqui é um resumo do ranking dos países de renda média alta, que são aqueles países anteriores. E aqui está a nota do Brasil em cada um dos grandes itens, né? São vários itens que o Banco Mundial analisa. Tem a nota do Brasil. Quando está em vermelho, quer dizer que nós estamos abaixo da média dos países de renda média alta. Quando está azul, nós estamos acima da média. Então, nós estamos acima da média em fazer valer contratos, proteção de investidores minoritários e solução de falência. Aqui vale notar que nós fizemos uma lei de falências ali por 2003, 2004, na agenda de reformas do primeiro governo Lula. Então, isso deve ter ajudado aí nesse ranking. Nos outros itens todos, começar um negócio, acesso à eletricidade, comércio internacional, facilidade de fazer o ranking geral, né, nós estamos abaixo da média, registro de propriedade, nós estamos abaixo da média, permissões para construções, nós estamos abaixo da média. Acesso ao crédito, nós estamos abaixo da média. E pagamento de tributo é o nosso pior desempenho. Nós estamos mal mesmo nesse item.
nós estamos também abaixo da média. Então, a ideia é que é possível mesmo. Na questão de pagamento de tributo, por exemplo, eu acho que aqui o ranking só, eu fiz 2 rankings aqui específicos. Na questão de pagamento de tributos, que está relacionado não à carga tributária propriamente dito, está relacionada à dificuldade de pagar tributo. Quer dizer, o quanto tempo o empresário precisa de gastar do tempo dele para preencher papelada, observar as leis, as regulações, para conseguir pagar o tributo. A gente vê que no nosso grupo, só a Venezuela tem um desempenho pior que o Brasil, que é complicado, é ruim, não tem por que fazer isso. Assim, tudo bem, você disser, não, olha, a Geórgia, a Turquia, mas podia ir lá para o meião, quem sabe a China, né? A China, que tem um país comunista, é mais fácil pagar tributo, é menos burocrático na questão tributária, é menos confusa que o Brasil. Aliás, a China tem um ambiente de negócio melhor do que o Brasil, né? Isso eu já tinha destacado aqui. Vale notar, a China está aqui na parte de cima, a Rússia tem um ambiente de negócio melhor do que o Brasil. É um tanto quanto frustrante. No caso da China, é um país comunista que é mais fácil fazer negócio lá do que no Brasil. Então, aqui nesse pagamento de tributo, um item que pega muito é exatamente o número de horas, um subitem desse grande item, né? Eu não abri tanto, mas eu conheço esses números, é o número de horas necessários para preencher papelada. E é lá em cima, entendeu? No Brasil é absurdo, é muito mais que o segundo colocado, e é porque reformularam, o Brasil reclamou, fizeram a conta e a gente não sai lá de cima. Então essa é a ideia de simplificação que está presente na reforma tributária, simplificação, né? Facilitar o pagamento de tributo e também passa, né, tá relacionado, não diretamente, porque aqui é mais a questão tributária, mas essa ideia da liberdade econômica, facilitar no que for possível. O outro item que a gente também está muito mal é permissão para construção. Aí pior do que o Brasil tem a Bósnia e Herzegovina e a Venezuela, entendeu? Quer dizer, de novo, estamos mal a dessa. Você vê que a China está lá em cima. É bem mais fácil conseguir uma permissão. A China está no 34 do mundo na facilidade de conseguir permissão de construção. Eu chamo a atenção disso porque mostra que os problemas da economia brasileira, a gente sempre pensa em falta recursos, não é? Falta capital para o investimento, falta recurso, falta recurso. Nem sempre é isso. Às vezes a gente dificulta, além do razoável, a vida de quem tem o potencial de gerar renda, gerar emprego, gerar produção e levar o país à riqueza. Tem uma máxima que se conta, obviamente é uma caricatura, não é uma constatação, não é nada, mas o pessoal costuma brincar dizendo que se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, ele estava vendendo DVD pirata em algum sinal aí do país, entendeu? Porque dificilmente ele teria conseguido desenvolver a empresa dele, dada toda essa dificuldade, alvará para cá, permissão para lá, tem que ter vários órgãos diferentes, às vezes exigências absurdas. Eu às vezes gosto de colecionar que aparece, às vezes os casos macabros, às vezes de exigências totalmente fora do razoável que são feitas em cima de empreendedores, às vezes pequenos empreendedores, às vezes até no setor público. Às vezes você pega, por exemplo, alguns prédios públicos, prédios históricos, às vezes, fazem exigências completamente incompatíveis com a natureza do prédio. Você teria que, basicamente, destruir um prédio histórico para encaixar em exigência. Se falta essa coisa razoável, a parte da construção tem esse negócio de habites, que às vezes um empreendimento fica parado 6 meses, 1 ano, esperando processos burocráticos. Isso num país que o custo do capital é alto, né? Então, tudo isso, todos esses fatores que atrapalham a economia brasileira, quer dizer, aqui é o ranking do Banco Mundial, mas se vocês pegarem rankings de liberdade econômica que existe, o Brasil sempre vai mal nesse critério, né? E aqui é uma distinção importante, porque às vezes fala-se de redução do papel do Estado, a pessoa pensa logo, vai acabar o Bolsa Família, vai diminuir o SUS. Não, essa é outra dimensão de ação do Estado, que é a rede de proteção social, que nós discutimos muito quando a gente falou das reformas, essas dimensões distintas da ação do Estado. Aqui é a ideia de facilitar a vida de empreendedores. De repente você até pode sobrar mais dinheiro se a economia crescer para programas sociais. Então eu queria mostrar isso, porque esse é o contexto, né? Entender que o Brasil tem um ambiente de negócios muito hostil ao empreendedor. Quer dizer, é difícil empreender. Quer dizer, é difícil viver no Brasil.
O Brasil é complicado, não é só empreendedor, não. É complicado viver no Brasil. As regras mudam, o que é um dia deixa de ser. A gente vive nessa confusão. E aqui, então, é um resumo, eu gosto muito desse resumo aqui, esse painel geral, de que o Brasil está abaixo da média na maioria dos itens. Isso é ruim, isso é lamentável que estejamos assim. Você vê que mesmo os itens que a nossa nota é boa, né, começar um negócio, mas estamos abaixo da média, não é boa o suficiente. Quer dizer, é difícil começar um negócio aqui em comparação com outros países do mesmo tipo do Brasil, na mesma faixa de renda do Brasil. Eu não estou colocando países ricos, nem países muito pobres, que têm outra realidade, mas assim, o resultado geral, nossa posição é ruim, a gente está em 124, quer dizer, tá mal no ranking geral, a gente podia ter, aliás, Brasil, Paraguai, Argentina, estão os três lá enfileirados, numa posição, Equador, tá todo mundo mal. O Peru, por exemplo, aqui bem melhor. O Peru é um país interessante. Quem no trabalho quiser olhar para países da América Latina, dê uma olhada no Peru, é um país que cresceu muito aqui no século XXI. Ele está bem melhor do que o Brasil, não tem por que ficarmos tão mal nesse ranking. Então esse é o contexto que justifica a discussão da MP da liberdade econômica. Agora eu vou voltar lá para a apresentação para que a gente continue nossa discussão. Eu tenho que apertar uns negócios aqui. Eu vou lembrar. É isso daqui. Bom, então agora voltemos então à nossa MP, a nossa discussão da liberdade, da MP da liberdade econômica. Bom, a metodologia para a construção da MP, segundo o Ministério da Economia, insisto, esses slides que vocês estão vendo aqui a partir de agora são do Ministério da Economia, não é material meu. Então é material oficial, quase que de propaganda oficial. Então tem uma pegada aqui e nós temos que ter o nosso senso crítico para avaliar. Eu vou tentar ajudar, mas vocês têm o de vocês também. Sempre que a gente olha o material, não é que a gente está dizendo que eles estão mentindo ou coisa do tipo, mas é importante entender que essas apresentações normalmente são feitas para convencer o pessoal do Congresso, conseguir apoio. Então elas tendem a jogar o holofote no lado bom e esconder um pouco os problemas. Mas eles fizeram uma metodologia de abordagem, identificaram os problemas: alto desemprego, estagnação econômica, recuperação lenta da recessão, uma das piores cargas regulatórias e burocráticas do mundo. Eu mostrei para vocês lá os índices do Banco Mundial, alta insegurança jurídica aos mais vulneráveis em atividades econômicas, também é verdade, também está lá nos níveis, má reputação do governo e alto índice de corrupção. Então, essas características, esses problemas da economia brasileira foram identificados pela equipe que estava trabalhando nesse projeto. Bom, a segunda fase é a ideia que o Estado foque em situações de risco. Então eles argumentam, né, que análises empíricas descobriram que liberdade econômica e melhoria do ambiente de negócios acelera de 3 a 6 vezes o aumento de renda per capita de um país democrático, ranking 97. Tomem sempre cuidado com essas análises empíricas. Olha, uma coisa que a gente aprendeu na pandemia é que mesmo ciências com técnicas mais avançadas, né, talvez a grande ciência que é a medicina, a análise empírica dá uma confusão danada, né? Sai um estudo dizendo que o remédio funciona, outro que não funciona, aí um diz que o outro não presta, aí o outro retira o estudo porque deu problema na base de dados. Imagina em ciências sociais, mas está aí a referência, é importante para quem quiser checar, vai ter que buscar. Eu não coloquei, não disponibilizei esses artigos, né, porque é referência e tal, mas é só procurar. É determinante para a qualidade de vida, nível de emprego e produtividade, né? O ambiente de negócios, liberdade econômica, é exatamente aquilo que eu estava falando, né? Essa facilidade de fazer negócios, de empreender. Mais relevante para o desenvolvimento econômico do que características regionais e culturais, Norton 2003, é pré-requisito necessário para que investimentos em educação e tecnologia tenham resultados, Gateway 99, e acelera o ritmo de crescimento, RAN 2000. Então, tem aí uma série de argumentos levantados pelo governo para dizer que se você melhora o ambiente de negócios e dá mais liberdade econômica para fazer negócios, lembrem sempre, não misturem isso com questões sociais. Países lá do norte da Europa, Suécia, né, Escandinávia, eles têm altíssimo índice de liberdade econômica e também têm uma rede sofisticada de proteção social. São duas coisas diferentes. Proteção social está relacionada à seguridade social, acesso à saúde, acesso à educação de pessoas sem condições financeiras, por algum motivo não conseguiram
um nível de renda. Isso é a rede de proteção social, renda mínima, essas coisas. A discussão aqui não é sobre isso, a discussão aqui é sobre liberdade econômica, a facilidade de abrir uma empresa, fazer acordos, contratar pessoas, contratar fornecedores, é disso que a gente está falando, é outra leitura, tem que tomar cuidado aqui com esse ponto. Fase 3, respeito ao federalismo. Então, conversas e entrevistas com a sociedade civil, análise do cenário internacional atual. A equipe foi analisar gargalos de liberdade econômica do Brasil. E aí tá vários rankings, eu mostrei para vocês os resultados do Doing Business. O resultado que eu mostrei está pior do que esse, eu usei o referente a 2020, aqui não diz qual que eles usaram. Mas vamos lá, 150 em liberdade econômica de 180 países. 144 de 162 países no ranking da Fraser, 150 no da Heritage. 109 de 190, vocês viram que na versão mais nova 124, no Doing Business do Banco Mundial. 72 de 140, aqui está um pouquinho melhor, mas ainda está na parte de baixo, né, na segunda metade. Em competitividade global, isso aqui é o pessoal do Fórum Econômico lá de Davos, ou Davos, sei lá. 54 de 124, esse aqui é o melhor desempenho relativo em direitos de propriedade. Ou seja, dá para melhorar muito. Em algumas medidas nós estamos muito ruins. Você pega esse da Heritage, 150 de 180, é dureza, né? Quer dizer, abaixo de 100 é complicado, né? Então, países que estão aí com vários problemas e conseguem desempenho melhor. Então, a ideia é trabalhar isso com essa abordagem. Bom, as premissas que levaram ao programa 1. Igualdade de oportunidade para pequenos e médios. 2. Foco do Estado nas situações de risco. E 3. Respeito ao federalismo. Essa é uma questão muito importante no Brasil, porque às vezes as regulações elas vêm a nível de estados e municípios e não a nível da União. E a União não pode entrar nas atribuições de estados e municípios, então tem que ter um certo cuidado nessa questão federativa. A desburocratização e simplificação para os pequenos empreendedores. Então agora vamos às medidas, que é o que mais interessa. Isso é da MP, né? A estrutura, então artigo 3º, onde estão as medidas. Inciso 1, volto a dizer, a apresentação deles, então eu vou destacar o que eles destacaram. Fim de autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco. É aquela questão dos alvarás, de abertura, de conseguir, para você começar a produzir, quer dizer, você resolve fazer sei lá, cara, o que você resolve fazer? Se é uma loja de roupa, vender camisa pro Botafogo, dado a força e a pujança da torcida alvinegra. Não sei se seria um bom negócio, mas fazer uma coisa dessa, eu também não sei se é de baixo risco, mas talvez seja um negócio de altíssimo risco vender camisa do Botafogo, mas sei lá, vender algum tipo de roupa ou fazer alguma coisa que não envolva grandes riscos, entendeu? Uma atividade de baixo risco. Então a ideia é diminuir, acabar com as autorizações prévias para essas atividades. Requisitos: a atividade precisa ser de baixo risco, que é definido pelo ente federativo, então é o próprio ente federativo que vai definir, ou, na ausência de definição, por decreto do presidente ou pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios. É ótimo que um comitê de simplificação tenha um nome complicado assim, né? São coisas que acontecem, né? Você pensar, um Comitê Gestor da Rede Nacional de Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios, é uma sigla bem pesada para quem quer simplificar. Então, estou só brincando aqui, só para animar um pouco e vocês não morrerem de tédio com esses vídeos. A atividade precisa ser exercida exclusivamente em propriedade privada, própria ou de terceiros. Claro, se você vai exercer sua atividade numa propriedade pública, por exemplo, você vai fazer o seu quiosque para vender coisa na UNB, aí é mais complicado, né? Porque tem que ter uma autorização, nem que seja da UNB e tal, envolve variáveis mais complicadas do que você fazer isso numa propriedade sua ou numa que você alugou de alguém, mais propriedade privada. Não dispensa a necessidade de registro e cadastro tributários e previdenciários, né? Você não vai escapar de pagar imposto, os registros tributários e previdenciários continuam necessários. Como era? Qualquer atividade econômica requeria licenças, alvarás e similares prévios, mesmo para situações que não oferecem risco. Como será, as atividades de baixo risco não precisarão de liberação prévia para gerar empregos, ou não precisam, porque já é uma lei. Exemplo, o alvará de funcionamento será desnecessário para costureiras, por exemplo, desde que em propriedade privada.
O inciso 2. Liberdade de horário e dia para produzir, empregar e gerar renda, né? Para a empresa funcionar, digamos assim, aí que é que eu digo, propaganda oficial, eles estão fazendo o comercial deles. Mas assim, você pode facilitar os horários de trabalho das empresas. Agora, os requisitos. Não pode atrapalhar o sossego da vizinhança, né? Causar poluição sonora, essas coisas. Quer dizer, se o teu negócio for um bar, não vai dar para fazer show do banda de heavy metal às 3 da manhã numa área residencial. Aí não pode, continua travado esse tipo de coisa. Mas se não tiver esse tipo de problema, você pode trabalhar na hora que você quiser, que for melhor para você e sua empresa. Respeitar os direitos trabalhistas, né? Tem a lei trabalhista, tem que ser respeitada, então não dá para dizer que vai trabalhar turno corrido 100 e tantas horas seguidas, a lei trabalhista proíbe essas coisas. Respeitar situações de direito privado, como condomínios. Então, se teu condomínio diz que não pode ter uma empresa lá dentro, não pode, não adianta você querer, não adianta puxar essa lei. Normas municipais continuam válidas se baseadas nas restrições acima. Então, como era, restrições excessivas, sem motivação, impediam novos empreendimentos que podiam gerar emprego e renda. Especialmente pequeno negócio, né? Que o cara abre ali, às vezes na casa dele, no quintal dele, e com muita restrição de horário ficava difícil. Como será, as restrições de horário para atividades econômicas deverão ser justificadas. Você tem que justificar, tá ali os motivos, né? Caso ao contrário, a regra é flexibilidade. Então, hipermercados e shoppings em domingos podem, que não está relacionado a sossego, meio ambiente e vizinhança. Então, essas empresas podem abrir no domingo. De novo, claro que você fala, liberdade de horário e dia para gerar emprego e renda. Mas tem uma questão aqui, alguns sindicatos, por exemplo, se colocam contra essa questão do domingo e tal. É uma discussão complicada, mas a ideia é permitir, lembrando, nós falamos isso na reforma trabalhista, quando a gente discutiu a reforma trabalhista no governo Temer, há uns 2 vídeos atrás, talvez, nós falamos sobre isso, que essa ideia de facilitar a relação de trabalho, inclusive por conta dos novos modelos de relação de trabalho que estão acontecendo no mundo aí com a revolução tecnológica, de informação e tudo isso. Inciso 3º, né? Preços de produtos e serviços livremente definidos pelo mercado. Então, o mercado define os preços livremente. Requisitos: não afetar os setores regulados e controlados. Então, setores são regulados, por exemplo, telecomunicação, a parte de energia tem agência reguladora, então aí não vai. Não está em situação de emergência ou calamidade pública, onde permite-se algum tipo de intervenção. Há quem acredite que nem nesses casos deve ter. É uma boa discussão. Discutam isso com o professor de introdução à economia. Perguntem para ele, vocês vão ver uma boa discussão num curso de introdução à economia, né? Principalmente, ou então no curso de micro. Quem aqui é da economia faz no curso de micro. Quem não é da economia e está fazendo, eu não sei se é pré-requisito para esse curso, introdução à economia, mas eu acho que aí não dá mais. Quando você encontrar o professor aí no campus, professor, eu tenho uma dúvida que eu não fiz quando eu era seu aluno, e pede para você ver, é divertido. Respeitar as regras existentes do direito do consumidor e de concorrência, naturalmente, e efeitos restringidos até a regulamentação por parte do MJSP e do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Economia. Então, antes, os atos de agentes públicos eram usados para prevenir novos modelos de negócios. Agora, você tem a liberdade de fixar e flutuar preços como consequência de oferta e demanda do mercado, observada a lei trabalhista. Então, exemplo, a mera entrada de um competidor com modelo de negócio inovador, que como regra já pratica preços baixos em relação ao concorrente, não poderá ser enquadrada como predatória por decisões judiciais, em desrespeito à decisão do CAD, que não encontrou violação de direito de concorrência. Ou seja, se você tiver uma tecnologia nova que joga teu custo lá para baixo, você vai poder vender mais barato, o teu concorrente que se vire, corte custo, ou então vai aprender a tua tecnologia como você está fazendo. Inciso 4, efeito vinculante para decisões administrativas. Isso aqui é muito importante, isso aqui parece que não, mas é importante. Requisito isonomia. O que for definido para um cidadão, terá que valer para todos. Qual é o ponto aqui? Interpretação diferente. Tem uma certa loteria, às vezes. Você chega lá, um fiscal chega numa empresa e dá uma interpretação. Outro fiscal vai para outra empresa, na mesma situação, ele interpreta diferente. O que vale? Você nunca sabe o que vale. Isso acontece no setor público também. Eu, como diretor-chefe do departamento, vivia com esse problema.
Às vezes você fala com uma pessoa, pode, aí você fala com outra e diz que não pode. É a mesma coisa, porque interpreta diferente, né? Então, antes um fiscal poderia interpretar uma norma de forma distinta para dois cidadãos em situação equânimes. Isso abre problema de discricionariedade e até de arbitrariedade e corrupção, né? Até a corrupção abre porque uma mudança de interpretação pode beneficiar, não estou dizendo que só corrupção faz isso, não. Às vezes é porque a lei é confusa mesmo. Um cara lê entende uma coisa, outro lê entende outra coisa. Às vezes vocês vão no regulamento aqui da gente mesmo, que a gente faz, acontece isso. Eu disse, não, mas eu estou entendendo isso, como é que fica? Bom, agora, se presente as mesmas circunstâncias, o órgão deverá agir de maneira idêntica, vinculando suas interpretações e decisões passadas. O que for decidido para um vale para todos. Por exemplo, se um fiscal interpretar que a troca de um equipamento antigo por um novo, idêntico, não se enquadra como mudança substancial para os efeitos de uma nova norma, então essa interpretação deverá ser seguida para todas as outras vezes que acontecer uma situação similar em circunstâncias idênticas. Artigo 5, inciso 5, desculpa. Boa-fé no direito civil, empresarial, econômico e urbanístico. Aqui a questão é a seguinte. Às vezes a burocracia, a legislação, se comporta como se o cidadão tivesse mal intencionado. E você começa a exigir uma série de coisas, mas ele não tem nada que justifique a suspeita contra ele. Então a ideia agora é que as pessoas, a regulação, a burocracia deve considerar que as pessoas são honestas até que prove o contrário. Porque aí é o que faz exigir aquele monte de assina em uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, reconhece no cartório, faz tudo isso. Mas você está lá, sou eu estou aqui, eu, Roberto, estou aqui, eu vou assinar na sua frente. Não, mas tem que ter, porque então a ideia é mudar essa lógica. Então, como era, dúvidas na interpretação da legislação eram usadas para se impor uma interpretação que restringia a liberdade do cidadão, além do que ele poderia prever em boa-fé ao agir, sendo que os pequenos não conseguiam arcar com altos custos para preservar sua autonomia. Então, normalmente é isso. Você cria o problema, aí já bota um advogado. Se for uma empresa grande, ela já tem um departamento jurídico. Isso prejudica os pequenos. Como será? Haverá certeza sobre como interpretar a norma dúbia ou aberta, não clara, para atividades econômicas, devendo, nos casos de dúvida, sempre recorrer à interpretação que mais respeita a autonomia do cidadão. Na prática, isso significa maior segurança e previsibilidade, porque decisões judiciais não trarão surpresas restritivas ao que foi pactuado em contrato. E 2, a analogia da interpretação da norma não será usada para prejudicar o cidadão, limitando sua autonomia. Um exemplo, em contratos de colaboração empresarial, como franquia, a liberdade das partes de escolher o foro aplicável era afastada por decisões que se faziam analogia com contratos de representação, a fim de restringir a autonomia das partes. Isso será vedado. Esse tipo de medida é muito importante, não estou questionando não. Mas é muito difícil de tornar na prática, porque aí é um arcabouço legal. Então é interessante que tenha a intenção, mas os efeitos práticos talvez acabem não sendo tão grandes. Inciso 6. Afastar efeitos de normas infralegais desatualizadas. Aqui é o seguinte, às vezes você tem regras que são portarias, normas de ministério, que já estão desatualizadas, mas elas continuam valendo. Então o cara desenterra lá e te complica a vida. Então, requisitos. Acionar procedimento a ser editado em decreto em que o cidadão solicita a sustação dos efeitos até que a norma seja atualizada. Então, se tiver a norma antiga, o cidadão pode solicitar a sustação dos efeitos. Por exemplo, suponha que tem uma norma lá bem antiga, do começo, que é proibido namorar no campus de Universidade Federal, proibido namorar em terreno federal. Aí ninguém nem sabe que existe essa regra. Aí você começa a namorar a moça, ou então a moça começa a namorar o rapaz, ou então sei lá quem começa a namorar com quem, e a outra pessoa fica enciumada, porque ela também queria. Aí ela descobre essa norma e vai pedir para ser expulso da universidade por causa dessa norma. Eu estou forçando um pouco, mas só para deixar concreta a situação. Normas que às vezes ninguém nem sabe que existe. Tem umas normas bem malucas mesmo. Assim, de vez em quando fazem uns apanhados, circula aí nas redes sociais. Às vezes no WhatsApp chega lá e diz assim, agora eu estou tentando olhar o WhatsApp com a pandemia e chega. As leis malucas que existem, às vezes você acha na internet. Parâmetros para definir o que é norma desatualizada e consolidação internacional serão estabelecidos em decreto. Tecnologia evoluiu e a regulação não conseguiu acompanhar. Desenvolvimento tecnológico precisa estar consolidado internacionalmente, efeitos restritos até regulamentação. Então, antigas regulações
regulações acabavam atrapalhando o desenvolvimento de novos produtos e serviços, mesmo quando esses já haviam eliminado os riscos que justificavam a restrição. Haverá, conforme a regulamentação, um procedimento administrativo que poderá ser usado para afastar o efeito da restrição se houver mérito. Exemplo, vedação de um produto que era perigoso, pois usava bateria de níquel, mas com nova solução de lítio não representa mais perigo, estando a regulamentação desatualizada em relação aos países envolvidos. De novo, muito boa a intenção, muito interessante, mas muito difícil a implementação disso para isso se tornar prático. Mas é bom o esforço, porque sinaliza, né? Dá a sinalização. É daí que veio a ideia lá do revogaço, né? Revogar um monte de norma, etc. Inciso 7º, imunidade burocrática para inovar. Requisitos. Grupo privado e restrito em propriedade privada, não se tratar de saúde ou segurança pública, sanitária e nacional, não houver uso de materiais restritos, efeitos restritos até a regulamentação do tamanho dos grupos. Então, aqui também é outra que precisa de mais regulamentação. Então, desenvolvimento e teste de um novo produto antes, ou serviço, principalmente coisa de startup, era repleto de burocracia para você fazer, pedir liberação, mesmo de produtos simples. Agora não, é que quando exercido dentro dos critérios da medida, né, da medida provisória, será livre a burocracia e a inovação no Brasil. Então, startups em fases iniciais, isso aqui é muito bom aí para a garotada que pensa em fazer startup, não precisarão de alvará de funcionamento e outras burocracias para testar seus produtos, como aplicativos digitais, testagem de novas peças e roupas, coisas parecidas. Isso aqui, mais uma vez, facilita a chegada de novas empresas, a entrada de novas empresas no mercado. Inciso 8º, respeito aos contratos empresariais privados. Isso também estava lá na reforma trabalhista, a gente viu a discussão, né, lá era o acordo coletivo no âmbito trabalhista se sobrepondo à lei. Aqui a ideia do contrato empresarial privado ser respeitado. Vale somente para o direito empresarial, somente para partes estritamente privadas, quer dizer, o setor público tem que ser regrado por lei, né, senão ele vira um monstrengo. Estatais de qualquer natureza estão excluídas, não afeta direitos de terceiro ou tutelados pelo Estado. Então, uma das partes em contrato empresarial, inclusive de Constituição, poderia se valer da interpretação de uma norma geral para se beneficiar, mesmo tendo assinado o acordo. Então você faz um contrato privado, depois você acha uma lei ali que melhora a tua parte, você vai lá e faz a confusão jurídica. Então, entre as partes, agora, o contrato empresarial deverá ser respeitado, havendo grandes incentivos de segurança jurídica e alinhamento às melhores práticas internacionais, em que o pactuado entre as partes, entre elas, tem força de lei. Exemplo, sócio não poderá desconstruir decisão de outro por ausência de conselho fiscal requerido por lei, se ambos assim acordarem. Então, você tem você e um sócio, vocês fazem um acordo, está tudo registrado, mas aí tem uma lei lá que diz que tem que ter conselho fiscal, o cara usava para isso. De novo, medidas assim são importantes, insisto, tenho dito isso em várias medidas dessas, são importantes, eu não estou dizendo que não são, mas é muito mais complicado do que parece, porque essa legislação é complexa, é muito complicada a legislação e demora até os juízes incorporarem esse tipo de decisão, mas de novo, interessante que tem essa preocupação. Inciso 9, fixação de prazo e aprovação tácita. Requisitos: não ser uma liberação de atividade de risco, não importar o compromisso financeiro da administração, não houver objeção em tratado à aprovação tácita, quer dizer, algum tratado já assinado, não tiver conflitos de interesse, efeitos restritos por 60 dias, efeitos restritos em estados, DF e municípios, somente para liberação advindas ou delegadas por legislação ordinária federal. Aqui o que acontece é o seguinte, você tem que fazer alguma coisa e precisa de uma liberação. Como é que era antes? Atos de liberação não tinha qualquer efeito de decurso de prazo, estando o particular desassistido. Então, sendo então um instrumento usado para a prática de corrupção em que o prazo para análise era negociado. Então, eu sou um burocrata, eu seguro. Não necessariamente eu sou corrupto por fazer isso. Às vezes é porque eu estou com uma pilha de trabalho para fazer, ou tenho outras prioridades. Mas você está lá agoniado porque você precisa daquela liberação, né? Então, se o burocrata for mal intencionado, ele pode até fazer uma proposta aí que acabe sendo aceita, gerando corrupção. Não estou dizendo que é o caso sempre, muitas vezes não é, o burocrata não é mal intencionado, mas demora muito e o interessado, né, a parte interessada fica ao relento. A ideia aqui é dizer que você tem um prazo no momento da solicitação, então quando eu entrar com um pedido, eu recebo um prazo. Se nesse prazo a administração pública não se pronunciar, estará assegurada a aprovação
para todos os efeitos legais. Então você chega lá, eu quero construir, eu quero fazer minha lojinha aqui, eu digo, tá, eu vou analisar, você tem 2 meses, eu vou te responder. Tem que dar um prazo. Se em 2 meses eu não te responder, você está autorizado. Antes não tinha isso, então eu podia ficar deliberadamente atrasando e se eu, além disso, fosse um cara mal intencionado, eu podia até tentar tirar alguma coisa de você. Exemplo, no momento de submissão do pedido de aprovação do estudo de impacto de vizinhança, quer dizer, é uma dessas licenças que tem, o particular receberá um prazo elaborado para ele pelo próprio órgão, em que, quando findo, se o Estado tivesse mantido em silêncio, será considerado aprovado. Então, a liberação será considerada aprovada. Inciso 10, ufa, fim do papel e Brasil digital. Efeitos restritos até regular. De novo, esperando uma regulamentação, porque é muito difícil fazer as coisas, porque uma regulamentação puxa outra, puxa outra, puxa outra, puxa outra, mas de novo, pelo menos se deu. Você começou a caminhada, né? Inclui comprovantes de caráter tributário, trabalhista, ambiental e previdenciário. Como era, você era forçado a preservar papel comprovante por décadas, mas aí você terminava uma empresa, você tinha que passar 30 anos guardando comprovante. Mas aí imagina, o cara está com 70 anos, resolveu terminar a empresa dele, ele tem que guardar por 30 anos, quer dizer, é o filho que vai ter que guardar, porque a não ser que ele viva 100 anos, ele não vai ter tanto tempo para guardar esse monte de papel. E eu tenho casos que eu conheço que realmente o cara alugou um container para fazer isso, porque não cabia na casa dele essa papelada toda. Então era forçado a preservar em papel comprovantes por décadas, a fim de estar seguro juridicamente, acarretando altos custos de manutenção e armazenagem, além de ter uma má eficiência ambiental, aquele monte de papel. Mas eu conheço casos, era assim, a gente que imprimir um monte de coisa, guardar aquilo tudo. Agora o particular poderá, após regulamentação, digitalizar documentos e descartar o original, sendo mais seguro, econômico e sustentável, além de facilitar a transmissão e fiscalização das atividades. Isso funciona até no setor público. No setor público também. A gente, antigamente, um monte de papel, e vários processos agora já estão deixando de fazer isso, tudo digital. Além de tudo, tem impacto ambiental isso, menos papel, menos árvores. Todos os exemplos, comprovantes tributários tinham que ser guardados por 20 anos, eu acho que previdenciários é que dá 30 anos, poderão ser descartados após caneta e segura digitalização. Bom, então essas são as 10 medidas, né? Quer dizer, as 10 normas de liberdade econômica, e aqui são outras medidas. Então, a existência de abuso regulatório está previsto no artigo 4º, e a necessidade de análise de impacto regulatório. Quer dizer, se você vai criar uma regulação, você tem que analisar o impacto dessa regulação, não pode sair criando regra à torta e à direita, que está no artigo 5º. Nas posições finais, consolidação da jurisprudência do STJ, de desconsideração de personalidade jurídica, princípio de intervenção excepcional. Essa aqui é as disposições finais, são as regras, algumas coisas aqui são mais jurídicas, mas o importante é essa intenção essa questão do fundo soberano a gente vai conversar depois. Essa intenção de facilitar a vida das empresas, facilitar a criação de negócio, a nível das empresas. Aqui é o resumo, de novo, das leis que estão sendo alteradas e tal. Essa parte eu nem vou entrar tanto. Tá aí para quem estiver interessado, o documento está lá. Por que é importante? Tem vários motivos para isso ser importante. Facilitar a vida das pessoas é bom. Agora, na literatura, eu falo assim, é a minha área de trabalho, né? Quer dizer, eu estou aqui dando economia brasileira, é uma disciplina ampla, eu adoro essa disciplina. Mas assim, a minha área de trabalho é crescimento econômico. E tem vários artigos importantes que mostram que quando você dificulta a chegada de firmas, isso tem um impacto grande no desempenho da economia. Porque muitas vezes são essas novas firmas que trazem inovações, que trazem novas tecnologias. Firmas que podem virar gigantes. Google é um exemplo. Microsoft é um exemplo. Uma firma pequena que tinha uma tecnologia e virou gigante. Ou que funcionam como laboratórios. Isso quer dizer o seguinte, a grande empresa não está interessada em testar aquela tecnologia, não é do interesse dela. Aí chega uma pequena empresa e testa. Vai dar errado uns, vai dar certo o outro. E depois que dá certo, ele vende para uma grande, mais ou menos como, sei lá, eu fico com medo de errar, mas eu tenho a impressão que o Facebook, por exemplo, ele comprou, eu acho que o WhatsApp, o Instagram, ele trouxe para ele, né? Quer dizer, eram tecnologias novas que foram aparecendo. Eu acho que o Google puxou o YouTube para ele. Então, você vai fazendo
essas fusões, mas a tecnologia aparece numa empresa pequena, se você barra a entrada dessa empresa, se você dificulta a entrada dessa empresa, mais do que isso, você pode estar matando a tecnologia. Então é claro que tem um outro lado de gerar emprego, gerar renda, e só isso já justificaria. Só isso já justificaria. Mas não estamos falando só disso, a gente está falando às vezes que pequenas empresas, principalmente na área de tecnologia, é lá que está a grande inovação, é lá que está a próxima grande revolução tecnológica, ou com essa empresa virando líder de mercado, ou com ela gerando uma tecnologia que vai ser usada por outra empresa, e aí o cara vai ganhar um monte de dinheiro, mas a tecnologia entrou. Então a entrada de tecnologia no mercado depende também, claro que tem outros processos, as grandes empresas também fazem pesquisa e inovam, mas tem uma entrada importante que se dá por pequenas empresas. E geralmente são as tecnologias mais revolucionárias e disruptivas, porque a grande empresa ela quer inovar, ela tem departamento de pesquisa, ela faz esse esforço, mas ela tem uma escolha ali dentro, né? Tem o seu trade-off, porque às vezes a inovação destrói o mercado dela. Às vezes uma inovação, né, quer dizer, eu já aí no 50, chegando nos 50, eu peguei o LP. Eu quando era garoto eu comprava LP, um negócio enorme, difícil, empenava e tal. Depois chegou o CD, que matou o LP. Então a empresa do LP, a empresa que fazia o LP, não estou falando da gravadora não, estou falando da empresa que produzia, ela perdeu com esse negócio. Foi ruim para ela. Então se ela tivesse o domínio da tecnologia, talvez ela atrasasse essa tecnologia para se beneficiar um pouco mais da tecnologia existente. Depois veio os formatos digitais, né? Os MP4, eu sei lá como é que é o nome disso agora, que também revolucionou a indústria, mas também aquela mídia de CD, né? Quem fazia aquela mídia perdeu um bocado do seu mercado e de novo. Então, às vezes, a empresa estabelecida ela tem interesse de atrasar o uso de uma tecnologia para poder ganhar mais com a outra e eventualmente ela vai adotar, mas talvez demore. A empresa que está chegando não, ela está chegando com a nova tecnologia, ela chega trombando. Por exemplo, no caso do formato digital de música, e eu acompanhei isso, eu vi isso, né? As empresas que chegaram com esse formato, inclusive, foram consideradas ilegais depois, era o Napster. O Napster chegou lá e disse, não pode fazer isso, como é que vocês vão ficar trocando formato digital e tal? Porque era um peer-to-peer, você literalmente pegava a música do outro, botava lá e tal, e eventualmente gerou processos e tal. Mas o estrago estava feito, o estrago positivo aqui, né? Estrago numa tecnologia antiga e o espaço aberto para uma tecnologia nova que hoje permite, antigamente, na minha época de LP, quando eu era garoto, era LP mesmo, depois que eu vi o CD já era mais crescidinho. Se eu gostasse de uma música, eu tinha que comprar o disco. Hoje, se eu gosto de uma música, eu entro lá no iTunes e compro. Na realidade, não é mais nem isso, né? Porque agora tem o Spotify e outras marcas, e outras desse tipo, que você vai lá e ouve a música, já paga uma taxa e tem direito a tudo. Quer dizer, a tecnologia vai se aperfeiçoando. Então, é importante isso. Nós vimos que as medidas vão nessa direção. Eu considero correta. Claro que cada uma dessas medidas tem discordância. Dou exemplo, por exemplo, aquela questão de trabalhar a qualquer hora. Há quem discorde por outros motivos. Mas é uma discussão importante. E na minha avaliação, assim, embora a reforma da Previdência ela fosse urgente e necessária, porque o gasto precisava ser controlado, mas talvez, se a lei da liberdade econômica de fato conseguir progredir, nós vimos que tem muita promessa ali, mas se de fato isso andar, e eu acredito que tem um esforço do governo, apesar da pandemia que atrapalhou, talvez os impactos dela sejam até mais fortes do que o da reforma da Previdência. Então, essa foi a lei nós falamos da Previdência no vídeo passado, nesse vídeo nós falamos aí da liberdade econômica. No próximo vídeo nós vamos falar do Mais Brasil, do Plano Mais Brasil e das PECs. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.